Olá, pessoal, quero apresentar para vocês então a nossa apostila, né, em PDF do SOS Curso 145, agora já 146, questões discursivas de direito tributário, Fundação Getúlio Vargas. A arrumação da apostila foi feita por mim. É claro que as questões de prova, né, são da Fundação Getúlio Vargas, o espelho de correção são também. Na verdade, o que a gente precisou mudar em algumas situações foi justamente atualizar a jurisprudência ou as leis que foram levadas em consideração, né? E também fazer isso aqui, ó, que eu vou mostrar agora para você. Ó. Você entra na apostila, você tem um sumário, onde você tem aqui, ó, seja bem-vindo, porque estudar através de questões discursivas, quais são os tipos de questões discursivas que têm caído nas provas da GV. E aí, os temas, eu acho muito interessante isso aqui, porque eu fiz até um vídeo aí na internet para dizer quais são os temas que caem com mais frequência. Né? Você vai ver que princípios constitucionais tributários, imunidade, competência tributária são, a princípio, institutos ou partes lá do estudo de direito tributário que caem com bastante questão. Mas olha só, quando a gente fala de contribuições, você vai chamar a atenção, por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, eu vou lá, né, na COFINS. Então tem questão da COFINS. Vou ver um jeitinho aqui de questão, né? Tá aqui, ó. Então tá aqui a questão. Aí ele vai falar sobre a COFINS, né? E aqui tem aqui a resposta oficial da banca. Eu acho isso muito interessante, vou voltar lá para o começo, né? Eu acho isso muito interessante porque, a princípio, você tem um posicionamento da banca. E é isso que a gente quer para uma prova discursiva, né? Qual que é o posicionamento da banca? Aí tem questão da CID, tem questão, muitas questões de taxas, bastante questão de taxas. Quando você vai em taxa lá, por exemplo, tem questão 2022, né? Então, questão a respeito das taxas aqui do ano de 2022, né? Tem várias questões, inclusive, a 2021, então, e começa, quer dizer, tem muitas questões com regularidade, com espelho de correção. Eu acho interessante aqui também, vou passar aqui um pouco mais lento, que a gente pega aqui, ó, espelho de correção, né, para ajudar o aluno a ter um entendimento, né, de quantos pontos ele obteria, né, se a princípio ele citasse até um determinado ponto, ó, ele tiraria zero se ele não falasse não, a imunidade de compatibilidade não atinge as contribuições sociais, né? Então ele ganharia meio ponto naquele item se falasse isso. Mas se ele citasse isso, eu acho muito importante você ver aqui comigo, né? Vou até aumentar aqui, vamos ver se aumenta aqui. Ah, aumentou, ó. Se ele citar o texto da Constituição Federal, artigo 150, inciso 6, a linha C, né, a imunidade das pessoas jurídicas de direito privado, entre elas os partidos políticos, ele ganha ainda mais um pontinho lá da Fundação Getúlio Vargas. Isso é extremamente importante, é o que eu chamo de endereçamento da resposta, e acaba que isso dá mais pontos nas questões de prova da banca. Então, eu preciso que o meu aluno saiba disso, né? Saiba endereçar. Quem está treinando com a gente aqui questões discursivas sabe que eu vou seguir o padrão FGV e aquilo que vai dar mais ponto é aquele camarada que vai ganhar mais ponto na questão, é aquele que justamente vai, a princípio, endereçar suas respostas, né? E aí a gente tem aqui, ó, do ICMS, ó, tem questões da magistratura, né, estadual, né, tem questões, né, do CONFAS, do Conselho Nacional de Política Fazendária, né, tem questões relacionadas à Lei Candir. Então, ICMS tem a súmula 166 do STJ, tá bom de cair agora as leis complementares que alteraram a Lei Candir mais recentemente, né? Então, tudo isso tem muita questão, né? São 20 questões praticamente aqui do ICMS no conjunto de 145, é bastante questão, né? Então, a gente tem bastante coisa aqui para você ver. Ó, questão sobre o DIFAL, questão sobre o DIFAL, questão do ICMS Bahia. Então, os últimos concursos que nós tivemos já está aqui no material também. Então, é interessante você saber qual que é o concurso, né? ICMS Bahia teve a questão da GV. Caiu diferencial. Olha só essa questão, né? Só para você ter uma noção. Considere que foram realizadas operações interestaduais que destinaram mercadorias a consumidor final localizado no estado da Bahia. A sociedade empresária X, destinatária final da referida operação, é contribuinte do ICMS optante pelo Simples Nacional. O estado da Bahia realizou a cobrança do DIFAL, do ICMS, por meio de uma lavratura de autoinfração. Por discordar da cobrança, a sociedade empresária X ofereceu uma impugnação à autoinfração à Junta de Julgamento Fiscal do Conselho de Fazenda Estadual, CONCEF.
A junta manteve o auto infração nos termos da decisão do STF, que analisou a constitucionalidade da cobrança do DIFAL nas operações como as realizadas pela sociedade empresária X. Diante de tal quadro, respondo os itens a seguir. Aí a primeira resposta é muito simples, né? O que consiste o diferencial de alíquota? Legal, então você vai falar a respeito do que consiste o DIFAL. A segunda, bem mais tensa, né? Apresente a decisão do STF sobre o tema e indique os argumentos que embasaram. Queridos, uma prova da Receita dos Estados é uma prova discursiva que só tinha uma questão, e a única questão já pediu qual que é a jurisprudência do STF, apresente a decisão sobre o tema. Então é como se ele quer o endereçamento, ele só vai dar ponto se você falar isso, indique qual o argumento. Então você, além de saber a decisão, quais os argumentos que levaram àquela decisão. Aí vamos lá, vamos ver a resposta oficial da banca. Ó. Bom, diferencial de alíquota é o recolhimento pelo Estado de destino da diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna. Tá. O Supremo decidiu em sede de repercussão geral pela constitucionalidade da imposição tributária diferencial de alíquota pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária optante do Simples Nacional. Olha lá. A Lei Complementar 123, no artigo 13, parágrafo 1º, inciso 13, a linha G, item 2 e a linha H, autoriza a cobrança do DIFAL no caso das empresas por Simples Nacional, cobrando por fora do Simples. Não ofende o princípio da não cumulatividade, você teria que citar isso. A vedação, a utilização dos créditos relativos ao ICMS abrangidos pelo Simples Nacional. Respeito o ideal regulatório do tratamento favorecido das empresas optantes do Simples, a exigência do DIFAL nas operações interestaduais, sendo facultativa a opção pelo Simples Nacional. Galera, é muito interessante isso aqui, porque se isso tudo está dentro do julgado, se você, a princípio, olha só, ele está dando 2 pontos para quem acertou o julgado, mais 2 pontos para quem citou por a não necessidade do crédito, mais 2 pontos para quem, a princípio, entendeu que isso ainda é um tratamento favorecido, mais 4 pontos para quem citou lá a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, não tem jeito, né? Você vai para a prova sem isso, sem conhecer que é assim que a banca toca, né? A banca toca, a banda toca, né? Mas a banca toca aqui dessa forma. E aí tem aqui, ó. E o legal aqui do material é que ele tem a resposta oficial, não é a resposta criada por mim. Eu vou fazer ainda o material mais para frente, já que a gente está treinando tantas discursivas, né? Eu vou fazer um material mais para frente, onde eu vou fazer alguma coisa inédita. Mas no momento a gente não está partindo para o inédito, a gente está partindo para como que a banca cobra, né? Para a gente poder levar para a prova. Veja que o endereçamento acaba sendo muito importante, olha lá. Né? Então tem uma pergunta que fala do Código Tributário da Bahia, ele dá os artigos aqui, ó, para você poder, a princípio, ser cobrado. Então é muito importante que o aluno tenha essa noção de como é que a banca, né, cobra, como que a GV, como a banda toca, como a banca cobra. Essa prova de vocês, tá bom? E aí os temas estão todos ali, como eu mostrei aqui no começo, né? Não cheguei a mostrar todos. Então você vai ver quais são os impostos federais que mais caem. IR, IPI, II, IOF, ITR, até o IGF já caiu questão na FGV. Quanto aos tributos estaduais todos, né, o ICMS, IPVA e TCD, e os municipais também, com bastante regularidade. 7 questões do ISS, 7 questões de IPTU, é bastante coisa. ITBI, aí depois entra no CTN, a gente vê quais são os assuntos que eles mais gostam. É interessante isso, né, a gente vê. E tem um capítulo só de jurisprudência, olha lá. Tem até questão do Simples Nacional. Tem da lei de execuções fiscais, né? Tem questão sobre sigilo fiscal. Então, o material está bem de acordo com concursos vindouros, seja da Receita Federal, da Cefaz Minas Gerais, da Cefaz Mato Grosso. Bora, meu querido, o que está faltando aí? Você não tem material? Agora você tem material completo, né? E está com preço bem promocional. Então, chega mais. 145 questões discursivas de Direito Tributário FGV, SOS Curso, para você. Um forte abraço, fica com Deus, bons estudos e até a próxima.